O propósito. Quando tivermos passado além de saberes, então teremos o conhecimento. A razão foi o auxílio, a razão é o entrave. Quando tivermos passado além de querer, então teremos o poder. O esforço foi o auxílio, o esforço é o entrave. Quando tivermos passado além dos prazeres, então teremos a felicidade. O desejo foi o auxílio, o desejo é o entrave. Quando tivermos passado além de individualização, então seremos as pessoas reais. O ego foi o auxílio, o ego é o entrave. Quando tivermos passado além da humanidade, então seremos o homem. O animal foi o auxílio, o animal é o entrave. Transforma tua razão em uma intuição ordenada. Que tudo em ti seja luz. Este é o teu alvo. Transforma teu esforço em um conhecimento igual e soberano da força da alma. Que tudo em ti seja força consciente. Este é o teu alvo. Transforma teu prazer em um êxtase igual e sem objetivo. Que tudo em ti seja felicidade. Este é o teu alvo. Transforma o indivíduo dividido na personalidade universal. Que tudo em ti seja divino. Este é o teu alvo. Transforma o animal no pastor dos rebanhos. Que tudo em ti seja Krishna. Este é o teu alvo. O que não posso fazer agora é o sinal do que farei adiante. O sentido da impossibilidade é o princípio de todas as possibilidades. Precisamente porque este universo temporal era um paradoxo e uma impossibilidade, o Eterno criou de seu ser. A impossibilidade é simplesmente a soma de grandes possibilidades que não se realizaram. Oculta um estado avançado e uma jornada que todavia não se cumpriu. Se queres que a humanidade avance, derruba todas as ideias pré-concebidas. Sacudido assim, o pensamento desperta e torna-se criativo. Do contrário, torna-se fixado em uma repetição mecânica ao qual confunde-se com sua verdadeira atividade. Girar sobre seu próprio eixo não é o único movimento da alma humana. Também o é sua translação ao redor do Sol de uma inesgotável iluminação. Sê consciente primeiro de ti mesmo em teu interior. Logo pensa e atua. Todo pensamento vivo é um mundo em preparação. Todo ato real é um pensamento manifesto. O mundo material existe porque uma ideia se pôs a jogar na consciência divina. O pensamento não é essencial à existência nem sua causa, senão um instrumento para o tornar-se. Eu chego a ser o que vejo em mim. Tudo o que o pensamento me sugere, eu posso fazer. Tudo o que o pensamento revela em mim, eu posso chegar a sê-lo. Esta deveria ser a inquebrantável fé do homem em si mesmo, porque Deus habita nele. Nossa tarefa não é seguir eternamente repetindo o que o homem já fez, senão alcançar realizações novas e inesperadas maestrias. O tempo, a alma e o mundo nos são oferecidos como nosso campo de ação. Visão, imaginação criativa e esperança representam nossos estímulos. Vontade, pensamento são nossos instrumentos todos efetivos.
O que há de novo que nos falta conseguir? O amor, porque até agora só temos conseguido ódio e autossatisfação. O conhecimento, porque até agora só temos conseguido erro, percepção e conceito. A felicidade, porque até agora só temos conseguido prazer, dor e indiferença. O poder, porque até agora só temos conseguido debilidade, esforço e vitória derrotada. A vida, porque até agora só temos conseguido nascer, crescer e morrer. A unidade, porque até agora só conseguimos a guerra e a associação. Em uma palavra, a divindade. Refazermo-nos à imagem do divino. O deleite de ser. Se Brahma só fosse uma abstração impessoal, contradizendo eternamente o aparente fato de nossa existência concreta, a aniquilação seria um final apropriado sobre o assunto. Mas o amor, o deleite e a consciência de si mesmo também têm seu lugar. O universo não é uma mera fórmula matemática destinada a elaborar a relação de certas abstrações mentais, chamadas números e princípios, que aloja como resultado final um zero ou uma unidade vazia. Tampouco é uma simples operação física que expressa uma determinada equação de forças. É o deleite de um Deus enamorado de si mesmo, o jogo de uma criança, a interminável automultiplicação de um poeta intoxicado com o êxtase de seu próprio e inesgotável poder criativo. Podemos falar do Supremo como de um matemático despejando em números um cálculo cósmico, ou como de um pensador que resolve, mediante a experimentação, um problema de relação de princípios e do equilíbrio de forças. Mas também deveríamos falar dele como um amante, um músico de harmonias singulares e universais, da criança, do poeta. Não basta compreender o aspecto de seu pensamento. Também é necessário captar inteiramente o aspecto de seu deleite. As ideias, as forças, as existências, os princípios são moldes ocos, a menos que estejam cheios com o alento do deleite de Deus. Estas coisas são imagens, mas tudo é imagem. As abstrações nos dão um conceito puro das verdades de Deus. As imagens nos dão sua realidade viva. Se a ideia, abraçando a força, engendrou os mundos, o deleite de seu ser engendrou a ideia, é porque o infinito concebeu em si mesmo o incalculável deleite. Nasceram os mundos e os universos dele. A consciência de ser e o deleite de ser são os primeiros pais. Também são as últimas transcendências. A inconsciência está tão somente no intervalo do desvanecimento da consciência ou seu escuro sonho. A dor e a extinção do eu são tão somente o deleite do ser fugindo de si mesmo, para encontrar-se consigo mesmo em outra parte ou de outra maneira. O deleite de ser não se limita no tempo, não tem fim nem princípio. Deus não sai de uma forma senão para entrar em outra. O que é Deus, depois de tudo? Uma criança eterna jogando um eterno jogo em um eterno jardim. O homem, o Purusha. Deus não pode deixar de inclinar-se sobre a natureza, nem o homem de aspirar à divindade.
É a eterna relação do infinito com o finito. Quando parecem apartar-se um do outro, só retrocedem para um encontro mais íntimo. O homem, a natureza do mundo, torna a ser consciente de si mesma para poder dar o grande salto sobre seu possuidor. É a este possuidor a que, sem saber, ela possui. A que a vida, a sensação, possuindo negam e negando buscam. A natureza do mundo não conhece a Deus somente porque não se conhece a si mesma. Quando se conhece a si mesma, conhece o deleite puro do ser. O segredo é possuir na unidade e não perder-se na unidade. Deus e o homem, o mundo e o mais além tornam-se um quando se conhecem um ao outro. Sua divisão é a causa da ignorância, assim como a ignorância é a causa do sofrimento. O homem busca o princípio cegamente e nem sequer sabe que está buscando a seu ser divino, porque seu ponto de partida é a obscuridade da natureza material. E, inclusive, quando começa a ver, dura muito tempo cego pela luz que vai crescendo nele. Deus também lhe responde obscuramente em sua busca. Ele procura e desfruta a cegueira do homem como se fosse as mãos de uma criança pequena tateando em posse de sua mãe. Deus e a natureza são como uma menina e um menino que brincam enamorados. Escondem-se e correm, afastando-se um do outro quando se dividem, para poder buscar-se e perseguir-se e encontrar-se. O homem é Deus escondendo-se da natureza para poder possuí-la mediante a luta, a insistência, a violência e a surpresa. Deus é o homem universal e transcendente, escondendo-se de sua própria individualidade no ser humano. O animal é o homem disfarçado com uma pele peluda e em 4 patas. O verme é o homem arqueando e rastejando em direção à evolução de sua humanidade. Mesmo as formas grosseiras da matéria são o homem em um corpo rudimentar. Todas as coisas são o homem, o Purusha. Pois, o que queremos dizer com homem? Uma alma incriada e indestrutível que se hospedou em um mental e em um corpo feito de seus próprios elementos. O final. O encontro do homem com Deus sempre supõe uma penetração, uma entrada do divino no humano e uma imersão do homem na divindade. Mas esta imersão não significa uma imolação. A extinção não é o resultado de toda esta busca e esta paixão, deste sofrimento e este delírio. O jogo jamais começaria se esse fosse ser seu final. Deleitar-se é o segredo. Aprende sobre o deleite absoluto e aprenderás sobre Deus. Qual foi então o começo de toda essa história? Uma existência que se multiplicou a si mesma pelo puro deleite de ser e que submergiu a si mesma em incontáveis milhares de formas para poder encontrar a si mesma incontavelmente. E qual é a metade? Uma divisão que se esforça por abrir-se até uma unidade múltipla, uma ignorância que abriga, em posse de uma torrente de luz diversa, uma dor que empurra-nos para alcançar um êxtase inimaginável,
pois todas essas coisas são formas obscuras e perversas vibrações. E qual será o final de toda essa história? Se o mel pudesse degustar-se a si mesmo, e todas suas gotas juntas, e todas suas gotas pudessem saborear-se umas às outras, e cada uma delas pudesse degustar-se na totalidade de todo o seu si como a si mesma, assim terminarão em Deus, a alma humana e o universo. O amor é o tom, a alegria é a melodia e o poder é o acorde. O conhecimento é o executor. O todo infinito é de uma só vez o compositor e a audiência. Só conhecemos os desacordes preliminares, que são tão desafinados como será esplendorosa a harmonia, mas com toda segurança chegaremos à fuga da felicidade divina. As cadeias. O mundo inteiro anseia liberdade, e ainda assim, cada criatura está enamorada de suas cadeias. Esse é o primeiro paradoxo e o nó inextricável de nossa natureza. O homem está enamorado dos laços do nascimento, por isso está preso aos laços gêmeos da morte. Estando preso, aspira a liberar o seu ser e tornar-se mestre de si mesmo. O homem está enamorado do poder, por isso está submetido à debilidade, pois o mundo é um mar de ondas de força que se encontram e se arremetem continuamente umas sobre as outras, e aquele que quer cavalgar na crista da onda está obrigado a desvanecer-se sob o choque de milhares mais. O homem está enamorado do prazer, por isto deve padecer ao jugo da pena e da dor. Porque o deleite sem mistura só existe para a alma livre e desapaixonada. Mas isso, ao que o prazer persegue no homem, é uma energia tensa que sofre e forceja. O homem está sedento de calma, mas também se desvia pelas experiências de uma mente agitada e de um coração inquieto. Mas para sua mente, a diversão é uma febre e a calma uma monotonia inerte. O homem está enamorado das limitações de seu ser físico e, não obstante, também optaria pela liberdade de seu espírito infinito e de sua alma imortal. Há algo no homem que sente uma estranha atração por estes contrastes. Para seu ser mental, constitui a arte de viver. É por isso que seu paladar e sua curiosidade são atraídos não só pelo néctar, mas também pelo veneno. Em todas essas coisas há um significado, e para todas estas contradições há uma libertação. Em suas mais alocadas combinações, a natureza segue um método, e seus mais inextricáveis nós têm uma solução. A morte é a pergunta que a natureza continuamente formula à vida, para recordar-lhe que ainda não a encontrado a si mesma. Sem o assédio da morte, a criatura estaria atada para sempre a uma existência imperfeita. Perseguida pela morte, ela desperta na ideia de uma vida perfeita e lança-se à busca dos meios e das possibilidades. A debilidade coloca a si mesma a mesma pergunta às forças, às energias e às grandezas das quais nos enaltecemos. O poder é o jogo da vida, e à medida em que revela o valor de sua expressão. A debilidade é o jogo da morte. Persegue a vida em seu movimento e faz sentir os limites da energia que adquiriu. Mediante a dor e a pena, a natureza recorda à alma que os prazeres que desfruta são só um débil indício do deleite real da existência
Em cada sofrimento e tortura que nosso ser padece, está o segredo de uma chama de êxtase diante do qual nossas alegrias maiores são meras e vacilantes centelhas. Esse segredo é o que forma a atração que a alma sente pelas grandes provas, as aflições e as experiências violentas da vida, as mesmas que nosso mental nervoso afasta e se aborrece. A agitação febril e o rápido esgotamento de nosso ser ativo e de nossos instrumentos de ação são um sinal da natureza de que a calma é nosso verdadeiro fundamento e que a excitação é uma enfermidade da alma. A esterilidade e a monotonia da calma pura e simples são também o sinal da natureza de que o jogo da ação sobre esta base inalterável é o que ela espera de nós. Deus joga sempre e não se altera. As limitações do corpo são um molde. A alma e o mental devem verter-se nelas, quebrá-las e remodelá-las constantemente em limites cada vez mais vastos, até que se tenha encontrado a fórmula do acordo entre o infinito e o infinito. A liberdade é a lei do ser em sua unidade ilimitável, o mestre secreto de toda a natureza. A servidão é a lei do amor no ser, oferecendo-se voluntariamente para servir ao jogo de seus outros eus na multiplicidade. Quando a liberdade trabalha entre cadeias e a servidão se torna a lei da força e não do amor, a verdadeira natureza das coisas é distorcida e uma falsidade governa as relações da alma com a existência. A natureza parte desta distorção e, antes de permitir que se retifique, joga com todas as combinações às que pode conduzir. Depois, aglutina a essência de todas essas combinações em uma nova e fecunda harmonia de amor e liberdade. A liberdade chega mediante uma unidade sem limites, porque esse é o nosso verdadeiro ser. Podemos obter a essência desta unidade em nós mesmos. Também podemos consumar o jogo mediante a unicidade com todos os demais. Esta dupla experiência é a intenção completa da alma na natureza. Quando tivermos consumado a unidade infinita em nós, dar-nos ao mundo é a máxima liberdade e o domínio absoluto. Sendo infinitos, nos emancipamos da morte, porque então a vida se torna o jogo de nossa existência imortal. Nos emancipamos da debilidade, porque somos o mar em sua totalidade, desfrutando o incessante encontro de suas ondas. Nos emancipamos da pena e da dor, porque aprendemos a harmonizar nosso ser com tudo quanto o toca e a encontrar em cada coisa a ação e a reação do deleite da existência. Nos emancipamos das limitações porque o corpo se torna o joguete do Espírito Infinito e aprende a obedecer à vontade da alma imortal. Nos emancipamos da febre do coração e do mental nervoso, e não obstante não estamos constrangidos à imobilidade. A imortalidade, a unidade e a liberdade estão em nós aguardando que as descubramos. Mas para a alegria do amor, Deus em nós sempre será o múltiplo.